Deus, o tema de hoje é: vai, seja feito conforme você crê. A Bíblia diz que Jesus estava ali em Cafarnaum, uma cidade movimentada, à margem do mar da Galileia, ali entre os soldados romanos que implorava a força do império. Só que havia um homem ali diferente, um centurião. Ele era comandante de 100 soldados, era um homem de autoridade, respeito e temido. E dentro dele havia algo entre o romano e a sua humanidade de fé. Só que a Bíblia diz que o centurião tinha um servo de confiança, só que esse servo estava à beira da morte. Nenhum médico conseguiu ajudar, nenhum médico conseguiu curar. Mas a Bíblia diz que esse centurião ouviu falar de um homem, era judeus, era um mestre, só que era Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que esse comandante ele era diferente dos outros oficiais, porque ele não desprezava as pessoas, pelo contrário, ele amava aquele povo e até construiu uma sinagoga. Só que esse comandante ele fez algo que surpreendeu todos. Em vez de ele ordenar ou ele exigir de Senhor para curar, ele enviou um mensageiro pedindo humildemente: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas mande apenas uma palavra para meu servo ser curado. É como dizer assim: Senhor, não preciso o Senhor ir, porque eu sou romano e o Senhor é judeu. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: eu vou lá curar. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é forte demais, porque Jesus ali decretou, Jesus ali quebrou todo o protocolo e Jesus disse: eu vou lá curar, eu vou pisar o pé dentro da tua casa e vou lá curar o teu servo. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz que naquela época aquele povo não se misturava, por um ser judeus e por outro ser romano. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ali quebrou todo o protocolo. Eu não sei que protocolo é que tá na tua vida. Talvez você esteja dizendo assim: tá difícil, eu não consigo se misturar com o povo, porque eu sou católica e ele é judeu. Mas Jesus manda te dizer nessa manhã: eu estou quebrando todo o protocolo na tua vida. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus ali ficou feliz naquele dia, porque Jesus não viu tamanha fé naquele lugar. Aquela palavra ali animou Jesus, porque Jesus disse: eu não vi em ninguém tamanha fé como esse comandante teve. O comandante disse: Senhor, diga apenas uma palavra. Ele disse: Senhor, eu sou comandante, se eu mando para o meu exército, vem, ele vem. Se eu falo vai, ele vai. Então o Senhor também tem essa autoridade. Então manda apenas uma palavra para meu servo ser curado. Que tamanha fé daquele homem. E a Bíblia diz que o Senhor disse assim: eu vou lá curar. Jesus ali não viu a circunstância. Jesus quebrou toda a circunstância. Jesus quebrou todo o protocolo. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. É como diz assim: tem igreja que tem placa de igreja na frente. Uma tem um tema Novo Jardim, uma tem assim, Assembleia de Deus, e vários temas na placa da igreja. Mas só que Jesus não está olhando para a placa de igreja. Sabe por quê? Porque o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo, não importa a placa de igreja. E talvez tem pessoa que não se mistura, porque uma é católica, por uma é evangélica, uma é judeu, uma é romano. Mas só que Jesus nessa manhã, a Bíblia diz que Jesus quebrou todo o protocolo. Você pode se misturar, sabe por quê? Porque Jesus quer que o seu povo viva em união. As coisas de Deus só dá certo, só avança se o povo de Deus viver em união. Glória a Deus, aleluia. Sem discórdia, porque a Bíblia ainda diz que o povo de Deus ficava em divisão, por não se misturar, por cada um seguir uma placa. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoa que não salva a outra por causa da placa de igreja. Mas só que Jesus manda dizer nessa manhã: eu vou lá curar. Jesus está quebrando todo o protocolo. Glória
Glória a Deus, aleluia. Jesus quer que o seu povo se misture. Glória a Deus, aleluia. Não importa a placa, porque Jesus, o Espírito de Jesus é o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus é um Deus diferente, porque ele quebrou todo o protocolo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não importa a circunstância. Talvez você está passando por algo, você diz assim, eu não consigo nem ir para aquela igreja, porque eu sou católica. Glória a Deus, ou você segue outra religião. Mas Jesus está quebrando todo o protocolo. Jesus já quebrou todo o protocolo. Você pode visitar a igreja que você quiser. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, muito interessante. Jesus disse, eu vou lá curar. Mas interessante que aquele homem foi para a sua casa. Ele já estava ali com aquela fé. Jesus falou assim, eu vou lá curar. Mas no coração daquele homem já estava pensando consigo mesmo, eu vou chegar em casa e meu servo vai estar curado. E a Bíblia diz que aquele servo foi curado pela apenas uma palavra. Glória a Deus. Interessante que aquele homem deixou o seu servo em casa e foi atrás do seu milagre. Talvez você está enferma, está em casa, paralisado, deitado na sua cama, esperando o quê? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que aquele centurião deixou em casa e foi atrás do teu milagre. Eu quero te dizer nessa manhã, você espera, talvez está esperando um milagre deitado na tua cama, mas assim como aquele centurião se levantou e foi atrás do seu milagre, eu quero te dizer essa manhã, saia do conforto e vai atrás do seu milagre. Glória a Deus, aleluia.